Olá, meus amigos mecânicos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula ensinando um dos métodos que eu aplico, que é o curso Método 10x Diagnóstico e Reparação 10 vezes mais rápido. E se você caiu aqui de paraquedas e ainda não me conhece, eu me chamo Pedro Pereira, sou especialista em diagnóstico e reparação automotiva. Também eu ensino mecânico de carro a diagnosticar e reparar 10 vezes mais rápido, independente do veículo. E como agilizar o diagnóstico de uma caixa de câmbio manual, por exemplo? Quando se fala de agilizar o diagnóstico de uma caixa de câmbio manual, estamos falando que a partir do momento que você dominar técnicas de diagnosticar o sistema de uma caixa de câmbio manual, sobrará tempo para você se dedicar a outras tarefas, tornando o seu tempo muito mais produtivo. Ou seja, hoje estou te trazendo a oportunidade única com explicações jamais vistas que irá abrir a sua mente. E para você que é mecânico, que acredita que toda e qualquer dificuldade de engate de marcha está relacionada a um problema de embreagem, quero te dizer que muitas vezes as pessoas se enganam por não conhecer o funcionamento de uma caixa de câmbio manual. E por isso você acredita que agilizar o diagnóstico de uma caixa de câmbio é um assunto que não te interessa e eu vou te provar que você está enganado. Bom, agora você vai ter que parar tudo que você está fazendo aí, abandona tudo, esquece tudo, para tudo. Quero que você volte a sua atenção aqui comigo. Por quê? Se você for um iniciante e perder detalhes, você não vai entender absolutamente nada do que eu vou falar daqui por diante. Então, a falta de atenção, ela é um problema sério. Já vi muitas pessoas cometer erros gravíssimos por não prestar atenção. Para você ter uma ideia, uma vez fui dar uma consultoria em uma transportadora, que já era o terceiro motor que travava. Os motores tinha ônibus, caminhões, mas lá tinha as vans, que é motores a diesel. E já era o terceiro motor que travava, travava de fundir mesmo o motor. Porque o dono da transportadora queria economizar, né, fazer economia, colocando um óleo mais barato nos veículos, confiando no representante do óleo, que o óleo era o mesmo do original 15W40. Só que ele não prestou atenção que bem na frente da especificação 15W40 tinha uma recomendação ASEA, que era a composição recomendada para aquele tipo de motor. Por isso, mandou 3 motores no valor de R$17 mil para o espaço. Isso há 15 anos atrás. Então, por isso que eu falo, falta de atenção pode nos levar por um caminho sem volta. Olha, pessoal, quando eu chego nas oficinas para dar consultorias, eu costumo perguntar para os mecânicos, para o dono da oficina, o que aconteceu com aquele veículo, o que já foi feito naquele veículo. E cada vez que eu pergunto, eu tenho uma surpresa. Uma dessas consultorias que fiz, eu perguntei para o mecânico o que ele estava fazendo, o que estava acontecendo com o veículo. E ele disse que já tinha feito um pré-diagnóstico, que o veículo estava com dificuldade de engatar as marchas, e ele já tinha trocado a embreagem, não tinha resolvido, e estava com a caixa de câmbio aberta, já tinha trocado algumas peças, e estava com medo de montar aquela caixa de câmbio e ter que remover novamente, porque se ele não tinha confiança, se ele achava, olha, sabe, você desmonta uma peça e olha e fala, meu, cara, não encontrei nada aqui que aponta, que bate com aquele defeito, aí você fica com aquele medo. Quem é mecânico sabe do que eu estou falando. Você fala, será que vai resolver? E era justamente o que estava acontecendo nessa oficina. Por que eles iriam perder tempo com isso? Porque trocar peça ou tentar adivinhar um defeito é um erro que acontece por vários motivos. Vários motivos. E uma delas é você não conhecer como funciona o componente o qual você está mexendo. Porque se você está tentando mexer num componente que você não sabe como ele funciona, você não sabe quais as estratégias, às vezes você até sabe que ali, por exemplo, o módulo de injeção ele faz o quê? Ele gerencia o sistema de injeção, mas quais as estratégias que ele utiliza para
coordenar a injeção. Você não sabe, não adianta você querer mexer. Então, pessoal, quando eu trabalhava em concessionária, eu presenciei vários erros de pessoas que cometiam erros ali nos processos do dia a dia devido que as pessoas não obedeceram o processo, o método de trabalho que deveria ser seguido. Só que por mais que as pessoas soubessem do método, muitas vezes erravam por o sistema, aquele processo, ele conter falhas, e falhas simples de resolver. Foi quando eu tive uma grande sacada. A sacada é que eu percebi que não existia um método de trabalho específico para o mecânico. Foi quando eu desenvolvi um método inovador e levei isso para dentro das montadoras. E aí eu formei mais de 1000 mecânicos, incluindo aí chefes de oficina, tá? Mais de 1000 pessoas, mais de 1000 alunos dentro desse método de trabalho. Esse método é sustentado por 5 pilares. Dentro desses 5 pilares, eu separei algumas etapas do pilar de investigação que vai transformar a sua forma de fazer diagnóstico. Então presta muito bem atenção agora, tá? Não, se liga aqui comigo, hein? Vamos lá. Então eu tenho aqui os pilares que faz parte do método. Então eu tenho vários pilares. Porém, eu separei apenas o de investigação para que a gente possa explorar ele dentro do exemplo que nós vamos falar. Ah, Pedro, mas você comentou de caixa de câmbio manual. Calma aí. Por isso que eu estou pedindo a sua atenção. Porque depois vai, o professor não falou. Ele não falou isso. Não, estou te pedindo a sua atenção justamente por causa disso. Bom, então vamos lá. O método é sustentado por 5 pilares, que é metrologia, eletricidade, investigação, diagnóstico e organização. Porém, aqui nós vamos abordar hoje apenas algumas etapas, que eu separei para a gente falar, e essas etapas estão dentro do pilar de investigação, que é o que vai transformar a forma de você fazer diagnóstico. Então preste atenção daqui para frente, porque quando eu falar de investigação daqui para frente, do pilar de investigação, você vai entender que eu estou falando dos pilares que sustentam o método, e eu estou falando exatamente do terceiro pilar. Legal? Então vamos lá. Para ficar bem claro que o método funciona, vamos usar o exemplo de um diagnóstico que o sintoma, o qual o cliente reclama, é dificuldade de engate de marchas. Olha só, o cliente reclamou de dificuldade de engate de marchas e nós vamos trazer a forma desse diagnóstico para dentro do pilar de investigação que faz parte do método ao qual eu desenvolvi, que vai mudar aí a sua forma de fazer diagnóstico. Anotem. Bom, então lá, primeira coisa que você precisa saber é que você não pode reparar ou diagnosticar um sistema o qual você não sabe como ele funciona, o qual você não conhece, ok? E isso está muito bem detalhado dentro do pilar de investigação. A gente não pode querer meter a mão numa coisa que não conhece. Então, essa já é a primeira estratégia que eu ensino dentro do método. Então, vamos lá. Primeira etapa. É importante que você conheça o sistema de sincronizadores de uma caixa de câmbio. Não estamos falando que a gente vai agilizar o processo de diagnosticar um sistema de caixa mecânico. Eu não falei para vocês lá no começo que eu ensino mecânico de carro a diagnosticar e reparar 10 vezes mais rápido? Então são essas técnicas, são essas etapas que vai mudar o teu conceito para que você possa fazer o diagnóstico 10 vezes mais rápido. Então se liga. Então vamos lá. Nessa primeira etapa eu vou te ensinar como funciona o sistema de sincronismo de uma caixa de câmbio manual. Legal? Segunda
segunda e terceira etapa, vou te mostrar como fazer o diagnóstico. Ó, três coisas aí, né? Duas coisas elas estão juntas, mas a primeira ela é separada. Que é o que? Dentro do pilar de investigação, eu ensino que você não pode fazer um diagnóstico, uma reparação, sem estar conhecendo o sistema. Então, nessa primeira etapa, eu vou te ensinar, vou te mostrar, você vai conhecer como funciona o sistema. Segunda e terceira etapa é como você fazer esse diagnóstico. Segunda e terceira etapa, a gente vai ver como fazer o diagnóstico de uma forma simples e rápida. Bom, o sistema de sincronismo de uma caixa de câmbio é fundamental para facilitar o engate das marchas. O que está à frente desse sincronismo é o anel sincronizado, que tem por função de atuar como um freio para controlar ou igualar a rotação do cubo sincronizador com a engrenagem. Então vamos dar uma olhada aqui. Agora, nesse momento, eu estou aqui te explicando o funcionamento do sincronismo da caixa de câmbio. Tá? Então, o que está no sincronismo de uma caixa de câmbio? O que é um sincronismo? O sincronismo ele está voltado ao cubo sincronizador, a luva, os anéis sincronizados e os dentes das engrenagens, não os dentes maiores, os dentes menores. Tá? É eles que estão à frente do sincronismo. Por que o sincronismo? Por que se chama sincronizadores? Porque quando você está dirigindo um carro, que você troca de marcha, você pisa na embreagem, troca de marcha, e da alavanca sai um mecanismo, ou às vezes a alavanca ela está direta dentro do câmbio, da alavanca pode sair um cabo ou um varão que vai lá para o câmbio, ele vai mexer mecanismos lá dentro, que vai movimentar essa luva, e essa luva vai fazer um sincronismo entre o cubo sincronizador e a engrenagem para colocar o veículo à frente com maior velocidade e menor torque, com mais torque e menor velocidade, ou colocar o veículo de marcha ré. Então é para isso que serve os sincronizadores, é para sincronizar o cubo sincronizador com as engrenagens. Então, a partir do momento que eu tenho uma falha no sistema de sincronizadores e eu for trocar de marcha, vai o quê? Vai raspar. É hora que o pessoal fala, essa marcha está arranhando, estou com dificuldade de engatar a marcha. E aí, muitas vezes, as pessoas não param para usar o quê? A investigação, para saber o que está acontecendo. E aí a perca de tempo é maior, porque eu já vi pessoas, por exemplo, de não fazer essa investigação e ter que abrir a caixa de câmbio acreditando que o problema estava lá dentro, quando na verdade o problema estava no rolamento de roda. Olha só como é importante você obedecer o pilar da investigação. E isso foi o que eu percebi dentro das montadoras e dentro das concessionárias, que não existia regras para isso. Por quê? Porque quando o cliente ele chega numa concessionária, tem as pessoas que recebem o carro chamado consultor técnico, hoje chama de recepcionista. Então, consultor técnico, recepcionista, ele tem que fazer o quê? Ele tem que investigar o cliente, quando aconteceu, a hora, quem estava dirigindo, colocar isso na ordem de serviço e mandar isso lá para dentro da oficina. Quando essa bola ela não chega lá perfeitamente, lá na mão do mecânico e na mão do chefe de oficina, bagunça todo o processo dentro da oficina. E nas oficinas aqui fora, nas oficinas independentes, acontece a mesma coisa, porque o cliente ele chega, fala uma coisa, ninguém dá atenção. Esse cara não sabe de nada. Não é, tem que dar atenção ao que o cliente está falando. Ele não é técnico, mas é ele que dirige o carro o dia todo. É ele que percebe o sintoma. Então tem que prestar atenção no sintoma que o cliente está reclamando. Isso faz parte do pilar de investigação do método, o qual eu ensino. É importante você guardar isso na sua mente, porque senão você vai ter dificuldade nos seus diagnósticos e você vai demorar para fazer o diagnóstico, vai desmontar peça desnecessária, vai abrir peça ou trocar peça à toa. Então preste atenção. Então, vamos lá.
Outra coisa interessante aqui é a questão do lubrificante. Então eu vou passar uma imagem adiante para explicar um pouco mais para vocês o funcionamento dos sincronizadores. Então aqui eu tenho uma alavanca, essa alavanca ela está embutida direto dentro do câmbio, mas como eu falei, existe outros sistemas de comando. Quando a gente fala da alavanca, a gente está falando do comando, que é onde você faz a troca de marcha. Existem outros sistemas que o comando tem a alavanca, mas sai um cabo, vai lá na frente no câmbio, sai um varão, vai lá na frente do câmbio. Então existe aí hoje 4 tipos de comandos. Qual que é? Comando direto da alavanca, conforme vocês estão vendo, comando por cabo, comando por varão e comando robotizado, que pode ser por motores elétricos ou por atuadores hidráulicos. Legal? Então tá aí explicado. Agora, o que vai acontecer? Se eu estou com o meu carro dirigindo, estou indo com ele, ou de repente eu estou parado e quero sair, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pisar na embreagem. Na hora que eu piso na embreagem eu vou engatar uma marcha para que eu possa sair. E quem é que me ajuda a fazer o engate dessa marcha no momento da saída? Quem é responsável por tudo isso é a embreagem. Só que durante a saída, que eu for fazer uma outra troca de marcha, automaticamente eu tenho uma maior rotação dentro dos eixos, na parte interna da caixa de câmbio. E aí eu vou ter uma velocidade diferente para cada eixo. A gente não pode esquecer que um eixo ele vai e sai aqui, como é o caso dessa caixa de transmissão, que ela é em linha, né? Que ela digamos, ela é em linha, né? Porque ela assim ela não é transversal, ela é longitudinal. Esse eixo ele está saindo diretamente do motor, então ele tem uma rotação do motor. O meu eixo inferior, que é o eixo secundário, ele está numa velocidade diferente. Sempre ele vai estar em uma velocidade diferente em relação ao eixo primário. Então eu preciso fazer o quê? Eu preciso que os dois eixos se mantenham a mesma velocidade para que eu possa fazer o engate de marcha. Porque aqui eu tenho engrenagens, e essas engrenagens, para que elas venham a entrar um dente no outro e fazer o sincronismo para dar torque, para dar tração no veículo, eu preciso ter um momento exato para fazer esse sincronismo. E aí eu preciso o quê? Mudar a velocidade dos meus eixos. E como que eu vou fazer a mudança de velocidade desses eixos? Tirando o pé do acelerador, acelero o carro, tiro o pé do acelerador, pisei na embreagem. Quando eu piso na embreagem, eu desligo o eixo primário do motor. Desliguei o eixo primário do motor, ainda sobrou um pouco de rotação. Eu preciso equilibrar mais ainda essa rotação. É a hora que eu puxo a alavanca vai acionar a luva e a luva vai frear, vai pegar o anel sincronizado e utilizar ele como freio para brecar, para derrubar a velocidade da engrenagem. A partir do momento que isso acontece, eu consigo manter a mesma velocidade entre a engrenagem do eixo primário e a engrenagem secundária, e aí eu consigo fazer a troca de marcha. É por isso que quando o anel sincronizado ele está ruim, quando eu tenho um problema de anel sincronizado, a hora que eu puxo a marcha, ele não faz esse freio, a minha engrenagem continua em uma velocidade diferente do cubo sincronizador. A hora que, vou voltar um pouquinho aqui, na hora que você vai fazer o engate, essa luva ela faz o que nas engrenagens? Ela chega, não encontra o ponto certo para fazer o sincronismo entre dentes. A hora que ela chega, pode estar um dente junto, alinhado com o outro, ela vai fazer o que? Vai fazer isso. Quando ela faz isso, é a hora que gera o barulho de raspagem. Então, agora você já sabe como que funciona o sistema de sincronizadores de uma caixa de câmbio manual. Guardou bem aí? Anotou tudo aí, todas as anotações? Espero que sim, se não, fique tranquilo que depois a gente vai sanar as dúvidas. Anotem aí. Bom, agora nós vamos partir para a segunda etapa. O que eu tenho que fazer na segunda etapa? Na segunda etapa eu preciso avaliar todas as marchas. Agora eu já te expliquei, guarda bem, te expliquei a primeira etapa, como que funciona o sistema de sincronizadores. Agora nós vamos para a segunda e para a terceira etapa. A segunda e a terceira etapa é diagnóstico, como você investigar
se você tem um problema no sincronismo ou não. Então agora você vai precisar, segunda etapa, você vai avaliar se todas as marchas, incluindo a marcha Ré, têm dificuldade de engate. Tem dificuldade de engate nas seguintes condições. Quais são essas condições? Olha só, se o cliente ele reclamou, a reclamação do cliente é um sintoma. E nós estamos aqui aplicando o terceiro pilar de investigação. Então, se o cliente reclamou, o sintoma do cliente é que tem dificuldade de engatar marchas, e eu já conversei com o cliente, embora eu já conversei, eu já sei, ele pode falar, olha, a primeira marcha está com dificuldade de engatar, a segunda, a terceira, ou ele pode falar, as marchas desse carro tá ruim para engatar. Aí cabe você investigar. Então, nós vamos o que agora na segunda etapa? Avaliar todas as marchas, incluindo a marcha Ré, se ela tem dificuldade de engatar nas seguintes condições. Qual é a primeira condição? Se a marcha tem dificuldade, se a marcha ela tem dificuldade para engate a frio ou a quente, com o motor desligado, você pisando na embreagem, desliguei o motor, pisei na embreagem, vou engatar nas marchas, ela tem dificuldade a frio, o carro está frio e eu estou pisado na embreagem e mesmo assim eu tenho dificuldade de engatar essas marchas, o que isso quer dizer? Então isso confirma que se trata de uma avaria dentro da caixa de câmbio, que pode ser um cubo sincronizador como esse travado lá ou não. Então isso já confirmou. Agora, o que é importante, se eu estou pisado na embreagem, com o motor frio, movimentei a alavanca, ela não engata nenhuma marcha, o que eu preciso fazer? Qual que é o meu comando? O meu comando é alavanca direta no câmbio, é por cabo, ou é por varão, ou é por motor elétrico, ou é por robôs hidráulicos, né, por cilindros hidráulicos. Vamos dizer que seja aí por cabo ou por varão, para ficar mais simples. O que eu vou fazer? Eu vou lá na frente no câmbio, vou desligar o varão, eu vou desligar o cabo e vou tentar fazer esse engate manualmente lá. Se lá na frente esse engate movimentou, fez o engate manualmente, então o meu problema está no comando e não na caixa de câmbio. Agora, se por algum motivo lá, mesmo eu desconectando o cabo ou varão e a minha alavanca e eu não consigo engatar a marcha, isso quer dizer que tem um problema dentro da caixa de câmbio. Então, essa primeira condição, eu já matei que eu tenho, né? Eu já consegui matar que eu tenho um problema dentro da caixa de câmbio. Olha o tempo que você já ganhou no diagnóstico. Entendeu agora? Por que o método te ajuda a fazer diagnóstico 10 vezes mais rápido? Calma aí, que ainda tem muito mais pela frente. Segunda condição, se as marchas têm dificuldade de engate apenas na fase fria, pode caracterizar também uma deficiência de lubrificação. Eu posso ter uma deficiência de lubrificação. Então, se eu estou com um carro frio, vou até passar aqui para ficar mais fácil. Estou com um carro frio, vou lá, mexo na alavanca, e a alavanca, estou tendo dificuldade só na fase fria, depois que o carro esquenta, o carro fica perfeito, eu posso ter uma deficiência na lubrificação. Isso é o quê? É uma investigação. Por quê? Porque agora, se é depois que esquenta ele fica melhor, então eu posso ter deficiência na lubrificação. Deixa eu ver como que está o estado desse óleo, se está no nível, se é o óleo correto. Eu vou investigar isso. Então, já mato aí se eu tenho um problema, né, da questão de lubrificação. Se por algum motivo meu óleo estiver em bom estado, que na maioria das vezes pode ser, aí eu tenho que passar a procurar outras coisas que podem também caracterizar esse tipo de avaria. Terceira condição, se trata as marchas, elas têm dificuldade quando está quente? Não. Fria, ele vai bem, mas depois que esquenta, tem dificuldade, eu vou engatar a marcha, a alavanca. Isso também pode caracterizar uma deficiência da lubrificação, porque o óleo, existe duas formas aí, que o óleo lubrificante, ele pode perder a eficiência depois que ele aquece, e pode ser que o óleo ele seja muito grosso e ele tem dificuldade de penetrar nesse conjunto de engrenagem, principalmente dentro do anel sincronizado, na fase fria. Por isso que precisa esquentar. Depois que ele esquenta, ele melhora os engates. Olha o tempo que você já está ganhando no diagnóstico.
Entendeu? São técnicas que estão dentro do pilar de investigação. Bom, quarta condição. Se a dificuldade de engate acontece em uma ou outras marchas seguido de barulho de raspagem, então, se eu for engatar a marcha, engatei a primeira, raspou. Engato segunda, raspou. Terceira, nada. Quarta, também nada. Quinta, nada. Ou se o carro tiver sexta marcha, beleza. Engatei a ré, também. Não aconteceu, só estou tendo problema ou na primeira ou na segunda. Isso está comprovado que eu tenho um problema onde? Ou no meu cubo sincronizador ou no meu anel sincronizado. Por quê? Porque o anel sincronizado de todas as marchas, elas não vêm a dar problema de todas as marchas ao mesmo tempo. Isso é difícil. É muito difícil. Feito isso, vamos à terceira etapa, que é com o motor funcionando. Você vai colocar o motor para funcionar. Tá? Ao fazer o engate da marcha, vamos lá, dei partida no motor. Terceira etapa, não se esqueça, hein? Dei partida no motor. O motor está funcionando. Pisei na embreagem. Fui colocar a marcha difícil para engatar. Com muita dificuldade coloquei lá todas as marchas. Né? Consegui engatar uma, duas, três. A ré já deu aquela raspada. Aí com muita dificuldade eu consegui engatar a primeira marcha. Se depois que a marcha estiver engatada, mal eu tirei o pé da embreagem, esse veículo já começou a se deslocar, então isso caracteriza que eu tenho uma avaria de embreagem. Simples assim, pessoal. Muito simples. Então tá aí. Falei para vocês de 3 etapas que está dentro do pilar de investigação que vai mudar o seu jeito de fazer diagnóstico. Bom, como vocês podem ver, pessoal, o relógio não para. Eu gostaria de explicar muito mais para vocês sobre caixa de câmbio manual, mas vocês perceberam que o nosso tempo ele é limitado. Então, aqui eu precisaria pelo menos eu ia precisar aí de 2 semanas para te explicar tudo sobre caixa de câmbio manual, para que você possa explorar tudo de caixa manual envolvendo diagnóstico, estratégia de funcionamento e outras coisas. Então, para vocês terem uma noção como a mecânica automotiva ela é complexa. Agora, se vocês quiserem um passo a passo de um vasto conhecimento para se tornar um especialista, eu tenho um curso feito na medida para vocês. Com uma estrutura baseada em minha experiência de 20 anos, muito simplificada, fácil entendimento e fácil de colocar em prática. Então, sustentado por 5 pilares, o método inovador, o qual eu dei o nome de Método DX, que contém diversas técnicas de diagnóstico para agilizar o seu serviço no dia a dia, rapidez, precisão. Então, é importante você ficar atento com relação às inscrições. Desse método, eu separei 3 etapas para vocês, que foram conhecer o sistema, a gente falou, né? O sistema de anel sincronizado, o sistema de sincronismo da caixa de câmbio mecânica. Caixa de câmbio mecânica manual é a mesma coisa. A gente também viu a segunda etapa, que é avaliar todas as marchas, incluindo a marcha ré, se elas têm dificuldade de engate. Também a gente viu que a gente precisa aplicar esse mesmo teste com o motor funcionando para avaliar o funcionamento da embreagem. Ou seja, são essas e outras etapas que vão transformar aqueles que querem ser um especialista fazendo o seu diagnóstico 10 vezes mais rápido. Fechou, galera? Agora faz o seguinte, é importante que você fique atento, né, no que eu vou te explicar nesse momento. Eu sei que você está ligado aí, mas tem mais coisas aqui para você se ligar. Preste bem atenção, para você colocar em prática o que aprendeu hoje é muito simples. Olha, dificilmente uma caixa de câmbio manual apresenta avarias nos anéis sincronizados de todas as marchas ao mesmo tempo. Isso é difícil. A menos que essa caixa tenha rodado por muito tempo, por um longo período, sem óleo. Aí se rodou por muito tempo sem óleo, aí você vai ver que, mas isso é muito fácil também de resolver, de perceber na verdade, né? Porque você vai ver que quando você abrir o bujão lá, você vai ver que não vai ter óleo,
Aí quando você abrir a caixa, você vai ver que essa caixa sofreu um superaquecimento devido ao atrito, você vai ter problema de rolamento, entre outros. Você não vai ter só o problema de engate. Então, quando apenas uma ou duas marchas apresentam dificuldade de engate seguido de ruído, olha, se eu tenho uma ou duas marchas que apresenta dificuldade acompanhado de ruído, está mais do que confirmado que se trata de uma avaria nos anéis sincronizados. Faça esse teste. Pode fazer que eu garanto. Então, tá aí. Agora, se você achou que esse conteúdo te ajudou, na próxima quarta-feira às 19h37, farei uma live sobre como avaliar os anéis sincronizadores de uma caixa de câmbio manual. Lembrando que toda segunda-feira às 18 horas eu estou liberando conteúdos inovadores que mudarão o seu conceito de fazer diagnóstico e reparação automotiva. Então não perca tempo, faça agora mesmo a sua inscrição no meu canal, clique lá no sininho, né, para você ser avisado assim que o conteúdo estiver liberado. Não esqueça de dar o like e compartilhar o vídeo com seus amigos. Te vejo na próxima quarta-feira. Prepare as perguntas, anotem tudo que eu falei, espero que você tenha anotado e traga todas essas questões para que elas possam ser sanadas na live de quarta-feira. Valeu, pessoal, grande abraço, fui!